Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro incrível, A Espécie em Fuga, de Anthony Brandt e David Eagleman. A ideia é explorar o que seria o código-fonte da inovação humana. O que será que está por trás da nossa necessidade, quase uma obsessão, de criar e reinventar tudo ao nosso redor? Ok, vamos lá. Essa pergunta pode parecer meio maluca, né? NASA e Picasso, o que tem a ver? De um lado, a gente tem engenharia, cálculo, pressão máxima. Do outro, a arte, pura revolução. Mas olha, é justamente na conexão entre esses dois mundos que a gente encontra o segredo da nossa criatividade. Para começar, olha só esse extremo do gênio humano, a obra do Picasso, uma criação totalmente solitária, que simplesmente rasgou o livro de regras da arte. Parece o exato oposto de um projeto de engenharia, como uma missão da NASA, né? Vamos combinar? Mas será que é mesmo? A gente vai fundo para ver o que eles têm em comum de verdade. Então vamos analisar essas duas histórias que, sério, não podiam parecer mais distantes uma da outra. Uma é sobre salvar vidas, literalmente no meio do nada, no espaço. A outra é sobre mudar o rumo da história da arte, para sempre. Pensa na cena. Anos de 1970, Apollo 13, a mais de 300 mil quilômetros de casa. De repente, bum! Um tanque de oxigênio explode. A tripulação está ficando sem ar. E o desafio? Parece piada, mas era real. Encaixar um filtro de ar quadrado num buraco redondo. E o pior, usando só o que tinha ali na nave. Fita adesiva, um pedaço de papelão, até uma meia. E agora, o mais interessante é esse contraste. Olha só, os engenheiros da NASA trabalhando juntos, numa corrida desesperada contra o relógio, contra a morte. O objetivo é uma coisa só: fazer funcionar, salvar vidas. Já o Picasso, bom, ele trabalhou sozinho, no maior segredo, durante meses. A meta dele não tinha nada a ver com ser funcional. Era criar algo que ninguém nunca tinha visto. Então, como é que duas situações tão diferentes podem ter uma origem comum? Para a gente entender essa conexão, a gente precisa cavar mais fundo. Ir lá na nossa biologia mesmo. Por que será que nós, seres humanos, temos essa obsessão por criar o novo? A resposta, olha que legal, está no jeito que nosso cérebro funciona. Tem um conceito-chave aqui que é a supressão por repetição. Pensa assim, nosso cérebro é uma máquina super eficiente. Ele odeia gastar energia à toa. Então, quando alguma coisa se torna familiar, repetitiva, ele meio que desliga, para de prestar tanta atenção. O que é novo chama atenção, é legal, mas o que é previsível, bom, isso economiza bateria. E essa imagem ilustra isso de um jeito brilhante. Olha só a atividade do cérebro na primeira vez que ele vê um estímulo. É super intensa, né? Mas aí, na sexta vez, na 12ª, na 24ª, a resposta vai caindo, caindo, caindo. O cérebro simplesmente se acostuma. O que era novidade vira paisagem, fica invisível. Então, o nosso cérebro vive nesse cabo de guerra. De um lado, ele quer explorar o que já conhece, ficar na zona de conforto para poupar energia. Do outro, ele tem uma vontade louca de explorar o novo, de buscar a surpresa, a recompensa. E é exatamente aí, nessa tensão entre o conhecido e o desconhecido, que nasce a criatividade humana. E é aqui que a gente finalmente resolve o nosso mistério lá do começo. Acredite se quiser, tanto a NASA quanto o Picasso usaram o mesmíssimo software mental para inovar. E esse software é feito de 3 operações super simples, mas muito, muito poderosas. Então não é nenhum dom mágico, sabe? Não é coisa de gênio. É um kit de ferramentas que todo mundo tem na cabeça. São 3 estratégias básicas que nosso cérebro usa para criar coisas novas, que os autores chamam de bending, breaking e blending, ou, em bom português, dobrar, quebrar e mesclar. Vamos ver o que cada uma significa. A primeira ferramenta é dobrar. Pensa assim, é pegar alguma coisa que já existe e dar uma torcida nela. Mudar o tamanho, a forma, o material, a função. É a base de quase toda a melhoria e variação que a gente vê por aí. Olha esse prédio, por exemplo. É perfeito para entender isso. A gente reconhece tudo ali. Porta, janela, telhado, é uma casa. Só que todos esses elementos foram completamente distorcidos, dobrados, para criar uma coisa totalmente nova, quase surreal. A segunda ferramenta é quebrar. A ideia aqui é desmontar as coisas. Pode ser um objeto físico, pode ser uma ideia. A gente quebra em pedacinhos, nas partes que compõem o todo. Isso faz com que a gente enxergue esses componentes de um jeito novo e possa, quem sabe, remontar de um jeito diferente. E aí a gente volta para o Picasso. Olha Guernica. Ele não pintou uma cena. Ele quebrou a realidade em 1000 pedaços. Os corpos, a luz, o cenário, tudo está desmontado para mostrar o caos, o sofrimento da guerra.
Isso é o ato de quebrar, na sua forma mais pura e potente. E a terceira e última ferramenta é mesclar. Aqui a mágica acontece de verdade. É quando a gente pega duas ou mais coisas que não têm nada a ver uma com a outra e junta. Cria um híbrido, uma coisa totalmente nova que nunca existiu antes. Dá uma olhada nessa imagem. O que é isso? Um lençol? Uma montanha coberta de neve? São as duas coisas. O artista simplesmente mesclou duas realidades diferentes para criar uma terceira, que é nova, surpreendente e genial. Isso é mesclar. E aqui a gente fecha o círculo. O ponto principal é esse. Para salvar a Apollo 13, o que os engenheiros da NASA fizeram? Eles dobraram as regras do manual. Eles quebraram os equipamentos para usar as peças de um jeito novo. E eles mesclaram fita, plástico e papelão para criar um filtro de ar que funcionasse. Eles usaram exatamente o mesmo processo mental que o Picasso usou para criar suas obras. Bom, agora vamos para a parte final, para ver como tudo isso se encaixa na nossa vida. Porque, no fundo, essa capacidade de inovar não é coisa de gênio, não. É uma característica básica do ser humano, de todos nós. Essa série de desenhos do Picasso é simplesmente fascinante. Ele começa com um touro super realista, né? E aí, passo a passo, ele vai quebrando a imagem, tirando um detalhe aqui e outro ali, até chegar na pura essência do animal. Isso mostra que a criatividade não é um raio que cai na cabeça. Muitas vezes é um processo de desmontar, de simplificar, até achar o que realmente importa. E a grande verdade é que a gente faz isso o tempo todo, sabia? Muitas vezes sem nem perceber. Quando a gente conta uma piada, quando cria um apelido para um amigo, quando inventa uma receita com o que sobrou na geladeira, ou quando a gente simplesmente para e imagina um futuro diferente. A gente está rodando exatamente esse mesmo software de dobrar, quebrar e mesclar. Então, no final das contas, a grande lição do livro A Espécie em Fuga não é só entender como a genialidade funciona. É perceber que essa mesma caixa de ferramentas está aí, disponível para todo mundo. A pergunta que fica não é se a gente tem essa capacidade. A gente tem. A verdadeira pergunta é o que a gente vai fazer com ela.